Querido irmão, paz de Jesus, paz de Cristo, paz de Deus, paz do Senhor. Estamos nos visitantes, hoje já vi um monte de visitante. Quero fazer de início hoje, a gente fazer diferente. O nosso momento Connect. Como que é isso? Violão. Levante do seu lugar, cumprimente os nossos visitantes. Ao Leandro, a Josi, a família. Tem mais visitantes aí. Dá um abraço no Elcio ali. Se conectem agora. Brevemente, se conectem. E agradável ter amigos. Se mexa, irmão. Se conecte. Abraça o seu irmão. A nossa visitante ali, ó. A nossa querida irmã de verde ali. Desce a montanha, se conecte. Relva, nosso chão. Fala que bom que você veio aqui hoje. Vinho e pão. Diga ao seu irmão, que bom que você veio hoje. Que bom que você está aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Abraça o seu irmão, se conecte em adoração. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão. Abraça aí, meu irmão. Vinho e pão. Mais uma vez, olha lá. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Comunhão, vinho e pão. Glória a Deus. Agora você já se conectou, já se mexeu, olhou para o seu irmão, deu um sorriso. E o nosso sorriso tem que representar o sorriso de Jesus, não é, Leandro? A gente carrega a graça dele, o nome dele. Então o nosso sorriso tem que representar o sorriso do nosso rei, do nosso mestre. Eu peço para você, por gentileza, se colocar em pé se você puder. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 27, versículo 1. Projeta para mim na tela, por gentileza, Salmos 27, do 1 até o 8. Nós vamos ler esse salmo maravilhoso. Enquanto isso, os nossos irmãos vão chegando, vão se acomodando. Mas nós temos muita coisa hoje boa da parte de Deus para nós. Então nós temos que otimizar o nosso tempo. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a luz e a minha salvação. De quem terei temor? É uma pergunta. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu. É importante, não é? Vir à casa do Senhor. O salmista diz: eu vim contemplar a tua face. Você pode fazer isso no seu lar também, em qualquer momento. Mas ele diz: ei, como família de Deus, como filhos de Deus, nós estamos juntos, reunidos no teu templo, para buscar a sua face, contemplar a sua face e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegida em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei.
Aleluia. Só de ler essa palavra, isso já enche o meu coração. Porque aqui o salmista demonstra quão apaixonado ele é por Deus, pelo seu Senhor. Isso demonstra amor, demonstra paixão, demonstra alegria de buscar a face do Senhor no seu templo. Então, independente da temperatura, do clima lá fora, nós nos reunimos como filhos de Deus e com muita alegria nós devemos buscar a face dEle, o toque dEle, agradecer a Ele, adorar a Ele, pela sua semana, pela sua casa, pela sua família. Ofereça o seu corpo agora como um sacrifício de louvor. Não é mais um culto. Você não veio domingo porque tem culto. Você veio hoje aqui porque o Espírito Santo estava te esperando nesse lugar. E tudo que Ele deseja ouvir é você dizer: eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Nós temos um encontro marcado com Deus hoje. Ele já estava te esperando. Então te convido agora a abrir o seu coração. Use o fôlego dos seus pulmões para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para oferecer algo agradável a Ele. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Se conecte com Ele. Tente se desconectar das coisas lá fora. Isso fica para depois. Se conecte com o Senhor agora, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Teu nome é santo. Você pode dizer isso? Teu nome é santo. Santo, santo, santo. Não há nome maior que o teu. Não há nome maior que o teu, Jesus. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Elohim, Deus acima
Continue adorando ao Senhor. Aleluia, há poder nesse nome. Se entregou na cruz por mim e por você. Adore, adore a Ele, adore, adore. Nós te amamos, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Oh, 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 oh. Te adoramos. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. E assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou, gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou, gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Continue adorando a Ele. Eu convido você a ir mais fundo. Fecha teus olhos em adoração. Eu sempre digo isso, não é um louvor bonito e vozes que vão fazer você se aproximar de Deus. É a intenção do seu coração de estar aqui hoje. Nós cantamos sobre o nome de Jesus e cantamos que Ele morreu na cruz por nós. Mas a partir do momento em que você decide ir mais fundo, entregar-se a Ele, aí o Espírito Santo Ele te toca. Não há um lugar melhor do que a presença dEle, igreja. É lá que você encontra a paz verdadeira, a alegria verdadeira. Ele morreu na cruz para nos libertar de todo mal, de todo pecado. É para isso que Ele está aqui hoje, para se revelar a nós.
Quando você tiver um encontro com Ele verdadeiro em adoração, você vai se apaixonar pelo Espírito Santo e nada mais vai tomar o seu coração. Entenda isso. É às vezes no momento desse de adoração que o Senhor está dizendo para você: olha, eu quero tomar a sua vida hoje, eu quero resolver os seus problemas, eu quero tocar o seu coração e te curar. Então não deixe o teu coração duro, mas adore, adore. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Espírito Santo, eu oro nesse momento, Pai, para que a Tua glória desça nesse lugar, Jesus. Pai, ajuda-nos nesse momento o louvor a fluir. Ajuda, Senhor, nesse momento a Tua glória a descer nesse lugar, Pai. Tudo que está impedindo agora venha ser quebrado em nome de Jesus. Nós levantamos um clamor junto com os anjos agora e pedimos: Senhor, desce com a Tua glória nesse lugar. Oh, Espírito Santo, vem. Muda, Senhor, agora essas realidades que estão aqui hoje. Yeah. Aleluia. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que sua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. Então você pode dizer pra Ele: és o meu tudo, és o meu tudo, lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor. Lembro que sua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou.
Existe um lugar que o Senhor nos chama. Este lugar é a presença dEle. É onde encontramos a paz. É onde encontramos o descanso. É onde encontramos a alegria. É onde encontramos o abraço que sempre precisamos. Eu quero te convidar. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Em tua presença, Senhor, nós queremos estar. Em tua presença, Senhor, nós queremos derramar o nosso coração e dizer que nós te amamos. Adore ao Senhor. Sinta a presença do Senhor aqui neste lugar. Cante comigo. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Diga, eu quero estar. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é
temos fome de Ti, Senhor, temos sede da Tua presença. Eu quero te convidar, feche os teus olhos. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Sinta Ele te tocar. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Deixa o Espírito Santo te tocar, Senhor. Oh, Jesus, nós te adoramos. Teu nome é santo. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Diga isso pra Jesus. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por Ti palpita, sou atraído pelo Teu olhar. Meu coração por Ti palpita, eu sou atraído pelo Teu olhar. Eu vou te buscar, diga, até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir ao céu, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só
subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Segura de novo. Cante Eu Vou Te Encontrar só. Eu vou te buscar. E se você está declarando para o Senhor, encontrar, Ele veio ao nosso encontro. até que Mas um coração eu apaixonado, mais um coração com fome e sede vai dizer isso para Ele. vou subir aos céus, vou descer ao mar, Eu vou mergulhar, Senhor, o mais profundo pra te encontrar. só pra te encontrar. porque o meu coração Meu coração por ti palpita. sente Ele tocando no seu coração, a presença do Espírito Santo. É muito doce aqui. Pelo teu olhar, meu coração por ti palpita. Sou atraído Ele nos atraiu com cordas de amor. pelo Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus novamente. É muito precioso você perceber a presença dEle. Pode se sentar, meu querido irmão. Que doce presença do nosso Senhor. É momentos assim que eu percebo a presença dEle. Eu falo assim, Espírito Santo, tô facinho. Só quero ficar com o Senhor. Aí você esquece tudo. Esquece os boletos, esquece os problemas. Quando você percebe a presença dEle inundando a sua alma, tudo passa a ser, o restante passa a ser insignificante. Nós vamos continuar caminhando de fé em fé. Aleluia. Obrigado, querida amada Cleusa. Está nos visitando, aquela hora nós fizemos um momento Connect, né? A Angelita faz assim com as mãos. Ali, levanta mais assim. Aleluia, isso. Deram um grude nela? Se alguém não deu grude, aproveita, dá um grude nela aí. O Leandro, a Josi são de casa. Eu com o nome sou uma benção, por isso que eu já falo com os visitantes, sabe? Aí, o Leandro não tem como, né? Então, quem não grudou ele, gruda ele aí. Nós temos aniversariante da semana, foi a Adriele. Né, Adri? 20 aninhos. Quase, né? O Heitor. Né, Heitor? Algum intercessor ora com a Adriele, outro intercessor ora com o Heitor ali. Sandra, ora com o Heitor ali, por gentileza, ou você. Ora com o Heitor ali, por favor. E eu vou falar rapidamente do momento das ofertas. Depois a gente vai fazer mais algumas coisas. E depois teremos um momento da palavra para completar a cereja do bolo. Eu digo que a cereja do bolo é a palavra de Deus. Nós adoramos a Ele, entregamos nosso coração a Ele e Ele fala conosco através da palavra. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, continue dizimando, ofertando, ajudando a igreja. Nós vamos fazer a limpeza da fachada, né? Vai ser quando? Está agendado já? Semana que vem nós temos as manutenções. Depois a parte de pintura eu vou ver se a gente precisa dar um retoque com o Matheus Sala. Ano passado o Matheus e o Diego me ajudaram. Me ajudaram não, foi eles que fizeram, né? Eu fiquei só olhando. Pode dizer que eu fiz os beiral, que se eu pintar eu estrago tudo o negócio. Cada um tem aptidão e dons para algumas coisas, né? Essa parte eu pulei. Então temos algumas manutenções, eu sei que tem ajudado. Deus te abençoe e multiplique. E não falo só de ajudar monetariamente, mas você que tem semeado no reino do Senhor de várias e várias formas, inclusive o seu tempo, servindo ao Senhor através dos ministérios. Que o Senhor multiplique isso na sua vida. Nós temos visto o Senhor abençoando as famílias dessa igreja e vai continuar abençoando, amém? Porque um coração generoso que semeia, ele colhe. O pastor Joaquim falou domingo passado, leu o texto das sementes. Tudo que você semeia, você vai colher, tanto para o bem quanto para o mal. Então escolha bem as suas sementes e semeie.
Se você não semeia coisa boa até hoje, fala com o Senhor, peça perdão, se arrependa. E a partir de agora, comece a semear coisas boas em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Vou orar por você, você fica à vontade, na liberalidade para ofertar e dizimar. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que têm dizimado, ofertado na tua casa. O Senhor é quem sonda o nosso coração, a intenção do nosso coração. E eu sei que o Senhor olha em nós, Senhor, e nós tentamos de alguma forma te agradar, fazer a tua vontade, cumprir os teus princípios. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, Pai, nos ajudar, nos dar entendimento, Espírito Santo. Continua abençoando a vida dos meus irmãos, os celeiros deles, e que eles tenham não só para si, mas para compartilhar, para alcançar outras vidas e assim levar o teu amor, levar o evangelho do reino até as pessoas, através da bondade, através, Senhor, de servir aquilo que o Senhor veio e fez tão bem, nos deu exemplo. Continue abençoando e santificando cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce a montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Amém, glória a Deus. Amém? Os avisos eu vou dar rapidinho agora. Os ministérios se encerraram alguns. Estudo bíblico de terça, projeto solidário só em 2026. Rede de jovens agora ele só tem o encerramento de gala da rede de jovens. Você que não está participando da rede de jovens sabe que está perdendo, irmão. Uma benção, eles são muito criativos. Eles vão ter um momento de encerramento deles. Quarta-feira nós já encerramos o culto na casa. Quarta-feira passada tivemos o nosso culto com o tema gratidão. Foi uma benção, voltamos em 2026. Sexta-feira nós íamos ter oração, só que devido ao universo estava dizendo que ia chover, Deus é bom, né? Fala assim, Deus é bom. Ele guardou a sua casa. Então aí a gente acabou cancelando a oração sexta-feira, porque os irmãos estavam com receio da chuva, mas estava chovendo bastante mesmo, tá? Então ia até ser complicado deslocar. Sexta-feira agora, se tivermos oração, eu comunico. Não tem, né? Ponto. É verdade. Então, não temos oração. Obrigado. Meu Jesus, eu falo. Não tem. Cadê o ponto? Preciso do ponto. Obrigado. Então, nós vamos ter nada essa semana da agenda da igreja. Domingo temos o nosso culto de Natal, irmão. Já foi melhorzinho. Leandro, deixa eu te falar uma coisa. Não sei quanto tempo vocês, Josi, essa questão da igreja, os irmãos, uma década atrás, pensa numa animação que era o culto de Natal, o culto da virada. Hoje em dia os irmãos não ligam mais não. Mas você liga, né, irmão? E vai estar aqui, culto de Natal, domingo que vem. Isso. Isso aí. Então, nós teremos apenas agenda no domingo, culto às 19 horas, culto de Natal. Camila, você precisa que eu libere as crianças, né? Mas antes eu queria chamar Mateus, Vaz e a família aqui na frente, e o Heitor também. Você quer que ele desce depois? Eu preciso... Vem cá, Heitor. Mateus, Lara, Viviane e Heitor.
Vem aqui, por gentileza, pastora Ruth. Pastora Ruth, chamando. Compareça ao altar. É um momento precioso que a gente vai precisar conversar aqui agora. Vem aqui em cima, por gentileza. Atenção, pastora Ruth. Eu vou ser bem breve, tá? Mas eu preciso falar algumas coisas. A Ruth vai falar algumas coisas. Essa família linda e abençoada, eles estão comigo, com o pastor aqui, desde o início, faz 9 anos. Porque é um pouco antes de eu estar com o pastor, né? Ou já foi depois? Pouco antes. Nós nos conhecemos, fomos vizinhos de casa. Um batia na parede do outro pedindo café. E nós criamos um vínculo de amizade, de carinho, de parceria. Inclusive o Mateus, ele é cruzeirense. O Cruzeiro está bem agora. Então, ele tinha me dado uma xícara do Cruzeiro, do São Paulo, eu dei uma para ele. Aí que eu dei para ele, a Viviane quebrou. Depois a gente providencia outra, né? E a vida, ela é feita de ciclos, irmãos. Assim como nós nos despedimos muitos anos atrás, do Lucas e da Renata Menon, e eles estão em Marechal Cândido Rondon muito bem, eles estão uma bênção lá. Assim como nós nos despedimos há alguns anos do Leandro, Lincoln e da Pamela, Mariana estão em Rondonópolis, é logo ali, sabe? Logo ali de Mineiro. E a vida é feita de ciclos. E o Mateus e essa família, eles estão indo para Minas Gerais. O Mateus nasceu em Minas Gerais. Minas Gerais não tem praia, né? Não, mas o Espírito Santo é nosso. Espírito Santo é deles. Ó, o Espírito Santo é nosso, aleluia. E ali pertinho. Então o Mateus, ele é oriundo de Minas Gerais, ele está retornando para a cidade natal dele. E a família vai acompanhar, claro. Hoje é o último culto do Mateus conosco aqui. A Viviane ainda vai estar semana que vem no culto de bônus. Mas um amigo que sempre ele falava tio, ele chamava tio com muito carinho. Tio, saudade, tudo. E tentando cuidar de mim, até quando eu assumi o pastoreio. Que meu pai falou, cuida do meu menino. E eu assumi o pastoreio com 33 anos. A idade de nosso Senhor Jesus, naquela época lá, eu era muito, assume como pastor, tudo bem, eu tinha feito teologia, tudo, mas o pastoreio é na prática, irmão, e ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, a Viviane, a Lara eu vi crescer, o Heitor veio depois, a Viviane estava na Santa Casa pedindo oração, a gente foi descobrir era o Heitor, então é uma história que a gente partilha junto. Irmãos, a vida é feita de ciclos. Algumas pessoas vão da nossa igreja, e como eu disse, eu sou um motorista, o Espírito Santo que é o dono. Algumas pessoas vão e outras vêm. Irmãos, não fiquem pensando, a pessoa saiu por isso, por aquilo. Se algum irmão tiver dúvida por algum irmão que saiu da igreja, pode perguntar para mim com o pastor, com muito carinho, eu vou explicar por que o irmão saiu. E a vida é feita de ciclos, alguns ciclos se encerram e outros se iniciam. Por exemplo, quem chegou na igreja esse ano, levanta a mão. Chegou na igreja, ó. Fica com a mão levantada. Isso. Pode levantar a mão. Ó, lá na. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais de 10 pessoas. Então vocês veem? Às vezes. É isso que eu falo. Isso porque faltaram alguns. Faltaram alguns irmãos novos. Então, a gente fica muito assim, irmão está saindo, sei lá o que aconteceu. Não, irmão. É assim, a vida é cíclica. E o Senhor coloca a gente em lugares. Então, muitos irmãos vieram para a nossa família de fé esse ano. E alguns não estão mais. E é normal. Mas essa família, com muito carinho, com muito amor, eu gostaria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Vou pedir para o pastor Joaquim daqui a pouco vir aqui, a Ruth vai falar. Aí o pastor Joaquim conduzir a oração, depois ele já vai fazer... orar pelas crianças só e já ministrar. Aí eu vou orar com eles aqui. E o senhor conduz, por gentileza. Antes disso, eu vou só passar para a Ruth. E eu vou pedir depois para vocês, como família na fé, abençoar a vida deles. E em nome de Jesus, eu sei que eles serão bem-sucedidos. E vocês têm uma casa de fé aqui, com as portas abertas. Quiser voltar, estamos facinho, irmão. Tá bom? Boa noite, a paz. Eu não poderia deixar de falar, né? Dessa família
que foi um presente na nossa vida, desde antes do pastoreio, desde vizinhos. O Mateus é um irmão, servo bom e fiel, que acompanhou. Às vezes, Deus nos dá a amizade como presente, para caminhar junto. Independente do que você tem, do que você pode oferecer, ofereça teu abraço, ofereça tua amizade sincera. E aqui tem duas pessoas que sempre foram leais. Leais a nós como pessoas, como pastores, caminharam junto. Quantas batidinhas, que ele ia comprar o pãozinho dele e trazia o pãozinho para nós. Como já aconteceu, tem mais pessoas que caminham junto com a gente, né? Eu tenho outro irmão que sempre trazia um massinho de cebolinha. O pessoal perguntava para mim, ele tem horta? Eu falei, não, ele tem amor. Então planta amor. Que não seja na vida do seu pastor, que seja na vida da sua família. Tantas pessoas que caminham ao nosso lado, abraçam, tantas pessoas que estão junto e falam, nós estamos juntos por vocês, nós estamos juntos. Lógico. Então, eles vão fazer muita falta para a gente, né? Não deu tempo de preparar, a gente teve que dar uma saída, mas a Viviane, depois eu vou preparar algo muito especial para ela estar levando. Então, eu quero que vocês saibam que vocês foram presentes, são presentes de Deus na nossa vida, e a nossa amizade é para a eternidade. Começou na Vila do Chaves e vai terminar na eternidade, eu tenho certeza, amém? Vocês moram no nosso coração, nós amamos vocês e a família de vocês, mesmo que agora a gente não estava tão perto mais devido à correria, né, do dia a dia, que a gente mudou de lá e a vida de pastor não é fácil, a vida de vocês também não é fácil, mas os nossos corações estão ligados. A nossa amizade nasceu no coração de Jesus e eu tenho certeza que é para a eternidade, amém? Bom, eu estou muito feliz por participar aqui dessa casa, né? Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Leandro, pela pastora Ruth, pelo pastor Joaquim, pastora Rose também, de todo o corpo, né, da igreja, todos os amigos, os colegas, né, as pessoas sempre que estiveram perto de nós. Estou feliz por um lado, triste por outro, né, igual a Ruth falou. Em algumas ocasiões, né, eu acabei deixando a desejar, até por conta também do trabalho. Trabalhei até ontem e na correria a gente também não conseguiu preparar algo, combinar alguma coisa, um café. Mas assim, peço perdão, né, por alguma coisa que ficou a desejar, todas as situações em que talvez vocês confiaram a nós e a gente não pôde ser assim tão presente. Mas Deus sempre nos fortaleceu. Eu agradeço a Deus também por eles ter usado a vida de vocês em alguns momentos que nós passamos por dificuldades, e vocês sempre tiveram presentes, nas alegrias, nas tristezas, nas derrotas do Cruzeiro, mas estamos firmes de pé, e eu tenho certeza que o ministério continua lá em Minas e no norte do Espírito Santo também, tá? E muito obrigado a todos. Se precisarem da gente, contem sempre. Quiserem ir para a praia lá também, a casa está de portas abertas. Tá bom, gente? Um abração a todos, tá? Foi muito bom caminhar com vocês. Deus abençoe. Aleluia. Vamos comer queijo todo mundo. Pastor Joaquim, pode vir aqui por gentileza. Ora por nós, aí eu vou pedir para vocês orarem também. E eu vou orar com eles aqui fora do microfone. E abençoar essa família. Amém? Família é assim. Família mesmo longe continua sendo família. Tá bom? Boa noite, irmãos. Falar do Mateus, da Viviane. O que falar mais? Não é verdade? Então eu só vou orar por essa família que a gente conheceu e aprendeu a amar, aprendeu a viver juntos e conviver juntos. Amém? Vamos orar por eles. Amado Deus, querido Pai,
Neste momento, Senhor, elevamos a Ti a nossa voz. Pai amado, agradecido a Ti pela vida, Senhor, ó Deus, do Mateus, da Viviane, desta família, Senhor, que tem, ó Deus, um compromisso, ó Pai amado, com o Senhor. E neste período que passamos juntos, podemos ter, Senhor, experiências e podemos ver, Senhor, a prática do amor sendo realizada. Deus, em nome de Jesus, onde eles forem, coloca as Tuas mãos de poder sobre a vida deles. Direciona, capacita, revela, Senhor, os Teus propósitos para que o Teu nome seja glorificado. Deus, nós que ficamos aqui, Senhor amado, seja conosco, para que quando tivermos a oportunidade de estarmos juntos, possamos, Senhor, sermos sempre felizes, sempre unidos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Aleluia. Depois vocês abraçam eles. Senhor amado, apresentamos a Ti, Senhor, as crianças que estarão descendo. Guarda eles, ó Deus, livra de todo mal. Abençoa eles ali, Senhor, na sala. Senhor, guarda de todo perigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, vocês que ainda estão de pé. Nós estaremos neste tempo tão precioso, meditando um pouco na palavra do Senhor, juntamente com a igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 26, do versículo 36 ao 46. É um texto onde o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanha e em seguida estaremos dando continuidade a essa ministração. Hoje é a última Santa Ceia do ano, né? Tá muito ruim o som aí, irmãos? Tá bom? Tá bom? Para mim aqui está dando uma ressonância, não sei o que está acontecendo, mas está dando uma ressonância aqui para mim. Vocês, se puder melhorar um pouquinho aí, eu agradeço, tá bom? É a última Santa Ceia do ano e o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilharmos com os irmãos. Jesus no Getsemane. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem por gentileza. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a entristecer-se, orou novamente, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença.
com a responsabilidade, Senhor, de trazer esta palavra tão maravilhosa, de trazer uma palavra ao coração da igreja, Senhor, nesta última ceia do ano. Que o Senhor venha abrir as portas dos céus, que o Senhor venha ocupar totalmente a minha mente, o meu coração. Senhor, que não seja a minha pessoa, mas que seja o Espírito Santo falando através de mim. Peço, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema, o propósito do Getsemane. Esta palavra, Getsemane, ela tem origem no hebraico e no aramaico, que significa prensa de azeite. Significa prensa de azeite. Então, é o significado desta palavra. E quando a gente observa esse texto, a gente observa que esse lugar, ele era localizado na base oriental do Monte das Oliveiras, a aproximadamente 800 metros de altitude, onde Jesus gostava muito de estar, onde Jesus estava sempre, era o lugar preferido de Jesus. E quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente observa que de lá, Jesus olhava o templo de Herodes, aquele templo que foi construído por Zorobabel, na época de Josué e Zorobabel, e Herodes reconstruiu aquele templo, e ele observava as suas placas de mármore, as suas placas de ouro reluzente, e ele ficava observando de lá. Uma outra coisa que Jesus fez, foi quando ele estava no monte olhando para Jerusalém, e ele chorou sobre Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos embaixo das suas asas. Isso é, quantas vezes eu quis proteger vocês, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis me doar para vocês, mas vocês matam os profetas, vocês não têm temor, vocês não têm amor no coração. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Então, diante disso que nós estamos falando, por que Jesus escolheu o Getsemane? Por que ele escolheu o Getsemane? Então, Getsemane era um lugar, como eu disse para os irmãos, de prensa de azeite. Naquela época, nos tempos de Jesus, tinha já vários tipos de prensa, mas eu quero detalhar um aqui. Eu ia pegar a imagem para colocar aqui, mas eu não consegui a imagem que eu queria, então eu desisti, né? Essa imagem era uma pedra que tinha alguns lugares onde o azeite escorria, e ali ficavam as azeitonas em alguns sacos, embaixo de uma outra pedra, e naquela pedra, vinha uma viga por cima, e quando chegava a um determinado lugar, eles colocavam um peso, 2 pesos e 2 pesos para esmagar a azeitona e extrair o azeite, tá? Extrair o azeite. Então, Jesus escolheu exatamente este lugar, porque ele simbolizava o esmagamento que ele sofreria, para extrair o suco da salvação para a humanidade. Então, lá cumpre-se o que diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões, não é isso? Ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, aqui se cumpre na íntegra aquilo que Jesus realmente passaria. Então, meus amados irmãos, Jesus escolheu, em primeiro lugar, por causa disso. Em segundo lugar, Jesus escolheu este lugar com o propósito de revelar algo que eles ainda não tinham visto, isso é, os seus discípulos ainda não tinham visto, como, por exemplo, a angústia e a aflição que nunca tinha sido visto por eles, e que culminaria na morte sacrificial de Jesus. Então Jesus leva os seus discípulos lá, com o segundo propósito de mostrar para eles aquilo que estava para acontecer. Eles ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer esse outro lado, não tinha tido essa oportunidade de conhecer essa parte em que nós vamos falar nessa noite. Jesus leva eles lá
e revela para eles aquilo que eles ainda não tinham visto. E para falar sobre esse assunto, meus amados irmãos, eu vou usar o contexto imediato do capítulo 26 de Mateus. O que é o contexto imediato? É tudo que está no capítulo, tudo que está ali no capítulo, antes e depois desse texto que nós lemos. Nós lemos um texto e o contexto imediato vai me dizer algumas coisas. Mateus tem um cuidado de revelar alguns eventos nesse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos a partir do versículo 1 do capítulo 26. Nós vamos ser rápido, irmãos, eu não quero demorar muito, porque hoje ainda tem a celebração da Santa Ceia. Tem muita coisa aqui, mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Se você sentir vontade de dar um glória a Deus, não tem problema, pode dar um glória a Deus. Mas se você não sentir vontade de dar um glória a Deus, coma tranquilinho, se alimenta da palavra tranquilinho, porque eu tenho certeza que vai falar ao teu coração nessa noite, amém? Então é isso. No capítulo 26, a partir do versículo 1, havia um plano para eliminar Jesus, para tirar Jesus de cena, para acabar com o projeto que Jesus veio trazer à humanidade. Havia um plano, e esse plano, ele estava sendo preparado pelos principais sacerdotes e anciãos do templo, que cuidava do povo. Eles não estavam de acordo com aquilo que Jesus estava ensinando. Jesus ensinava que havia um plano de salvação, mas eles estavam estruturados na lei mosaica, na lei de Moisés. Então, quando Jesus chega dizendo que haveria um plano de salvação, eles não aceitaram. Eles esperavam um Messias diferente. Eles não esperavam um Messias como Jesus veio. Então, esse plano havia por esses homens. Segundo, do versículo de número 6 ao versículo de número 13, nós encontramos o jantar em Betânia. Esse jantar em Betânia, ele traz algo inusitado, ele traz algo maravilhoso para os nossos corações. Esse jantar foi preparado na casa de um homem, de um certo Simão, que Jesus curou de uma lepra. Foi preparado esse jantar, e lá estavam os convidados. Lá estavam todos os convidados, preparados para participar desse jantar. E aí entra Maria, entra Maria. Aquela Maria que Jesus curou, Jesus expulsou 7 demônios, ela entra com um vaso de alabastro. E dentro daquele vaso, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, e dentro daquele vaso havia um perfume, havia um nardo de raro valor, muito caro. E ela chega e derrama aos pés de Jesus, e derrama sobre Jesus. E aí o que acontece? Para aqueles homens que estavam ali era um desperdício. Era um desperdício. Para eles era um desperdício, mas Jesus, vendo aquela cena e conhecendo o coração deles, Jesus diz para eles: olha, não molestais essa mulher, porque o que ela faz é uma ação maravilhosa, é ato de gratidão, é ato que ela traz como sacrifício, como oferta, como algo que vai ungir o meu corpo para o dia do meu sepulcro. E Jesus disse mais ainda: e não pensem vocês que isso aqui vai cair no esquecimento. O último versículo vai dizer assim: por onde esse evangelho for pregado. Por onde esse evangelho for pregado, esse ato será mencionado para a memória sua, isso é a memória da mulher. Lembrar o que ela fez. Queridos, Jesus nunca esquece o que você fez em favor da obra do Senhor. Jesus nunca esquece o que você fez em favor da obra do Senhor, em favor daquilo que lembra o sacrifício dele na cruz do Calvário. Jesus não esquece. Pastor, Jesus se esqueceu de mim. Engano teu. Ele está sempre olhando para você. Filho, eu estou cuidando de você. Filho, eu lembro de você. Filho, eu ando com você. Filho, eu estou sempre ao teu lado. É isso que nós aprendemos aqui. Então, do versículo de número 14 ao 16, infelizmente aqui tem algo que eu preciso falar, que é o pacto da traição. Jesus tinha convidado 12, tinha chamado 12 pessoas para ser os seus discípulos. E dentre eles tinha um que ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração. E ele fez um pacto com quem? Ele fez um pacto exatamente com os principais dos sacerdotes e os anciãos do templo.
para vender Jesus, para entregar Jesus. E esse texto vai dizer: quanto vocês me dão para que eu entregue Jesus? E ali foi combinado um valor de 30 moedas de prata. Eu não vou entrar no detalhe da moeda de prata, do valor que ela simbolizava, mas 30 moedas de prata foi o preço negociado para Judas entregar Jesus. Meus queridos irmãos, dentro de tudo isso, nós aí encontramos ainda, do versículo de número 17 ao versículo de número 19, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, eu preciso que vocês, ou melhor, eles chegam para Jesus e dizem: olha Jesus, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Onde o Senhor quer? Jesus diz assim: vai à cidade, à casa de um certo homem, e diz para ele que eu preciso do espaço que ele tem para preparar a Páscoa. E como encontrar esse homem na cidade, irmãos? E como encontrar? E aí Jesus dá as coordenadas. Jesus dá as coordenadas. Vocês encontrarão um menino que está indo com um cântaro na cabeça. Não era normal menino com cântaro na cabeça? Era normal mulher com cântaro na cabeça. E vocês encontrarão um menino que vão com um cântaro na cabeça. E ele vai, quando ele entrar na casa, é naquela casa, você procura o dono daquela casa. Jesus é lindo, irmãos. Jesus não erra o endereço. Se ele for te abençoar, ele vai na tua casa. Jesus não erra o endereço. Se ele tiver uma bênção para você na tua casa, ele vai diretamente na tua casa e abençoa a tua casa. Então Jesus pediu que preparasse a ceia, e foi preparado lá a Páscoa, a Páscoa. E quando Jesus se reúne com eles, Jesus disse: olha, Jesus apresenta o pão. Quando eles estavam comendo a Páscoa é diferente de ceia, tá, irmãos? A Páscoa é diferente de ceia, a Páscoa judaica é diferente de ceia. Quem lembra que eu preguei isso aqui? Ninguém lembra mais? Alguém lembra? Ô glória, alguém lembrou que eu preguei que a Páscoa judaica é uma coisa, a Santa Ceia é outra. Entendeu? Então eles estavam comendo a Páscoa e Jesus, pegou o pão, deu graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vocês, fazer isso em memória de mim. E Jesus disse para eles, e aí o Senhor libera uma palavra que diz assim: ó, a partir de hoje, eu não beberei do suco da vide, até o dia em que eu beber com vocês no reino do céu. Ali encerrou a Santa Ceia para Jesus. Às vezes as pessoas pensam que encerrou ali a Santa Ceia para todos. Não, encerrou para Jesus, era a última ceia de Jesus. Era a última ceia que ele estava participando. Mas ele participaria no futuro. Irmãos, eu espero ansiosamente este dia. Eu espero ansiosamente este dia de estar na mesa com o Senhor, e Ele disse: olha, este é o meu corpo, este é o meu sangue derramado por vós. Então Jesus preparou. Então teve a grande ceia. E aí nessa ceia, o traidor é revelado. Nesta ceia, o traidor é revelado. Aleluia. Judas pergunta para Jesus: porventura sou eu, Senhor? Aí ele diz: tu o disseste. Tu o disseste. E quando eles terminaram de cantar o hino, isso está no versículo 26 ao 30. E quando eles terminaram de cantar o hino, terminaram a ceia, eles cantaram o hino. Eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui eu começo a pregar sobre o propósito do Getsemane. Pedro é avisado. O que Pedro é avisado, pastor? O que Pedro é avisado? Jesus revela o seguinte. Jesus revela o seu primeiro propósito aqui. Revelar aos seus discípulos
que mesmo estando com Jesus todos os dias, não entendiam por quê e para que ele veio. Irmãos, andaram com Jesus lado a lado 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente. Andaram com Jesus lado a lado e eles não haviam entendido. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O profeta Zacarias escreveu isso, se não me falha a memória, capítulo 13, versículo 18, se não me falha a memória. E Jesus recapitulou isso. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês estão comigo, mas não entenderam nada até agora. Vocês caminham comigo, mas não entenderam nada até agora. Eles conheciam um Jesus, irmãos, que quando a sogra de Pedro estava com febre, Jesus chegou lá e curou. Eles conheciam um Jesus que quando a multidão estava com fome, e que a tarde já estava chegando, e eles disseram: Jesus, despede a multidão, porque vai ficar tarde, eles não têm onde comer, pelo menos se despedir agora, eles passarão pelas aldeias e comprarão comida. Jesus diz: não alimenta eles. E aí, um deles disse: Senhor, nós não temos nada aqui, senão 5 peixes e 2 pães. Mas o que é isso para tanta gente? Eles conheciam Jesus que resolvia o problema. Eles conheciam Jesus que quando as coisas se apertavam, o parafuso apertava, a ponto de espanar a porca, Jesus ia lá e dava um jeito. O povo com fome, Jesus foi lá e falou: dá aqui os 5 pães e os 2 peixes. Jesus abençoa. Eles conheciam Jesus assim, irmãos. Sabe, irmãos, o nosso grande mal é que nós queremos conhecer um Jesus para resolver os nossos problemas, para cuidar das nossas demandas. Nós queremos conhecer um Jesus que quando nós estamos em apuro, nós apertamos um botãozinho e Ele fala: estou aqui, eu vou resolver o teu problema. Não é essa a situação. Nós precisamos conhecer um Jesus que mesmo em dificuldade, Ele está conosco. Ele está conosco. Os discípulos não entendiam. Eles esperavam um Jesus rico, de uma linhagem real, de uma linhagem talvez sacerdotal, apesar que Jesus é de uma linhagem real. Mas eles esperavam que Jesus nascesse onde? No palácio de Herodes, lá dentro do templo, ou mais ou menos por aí. Mas Jesus nasce em um lugar simples. E aí o profeta Isaías diz que ele é desprezado, que ele é humilhado, ele é desprezado, porque não reconheceram o senhorio de Cristo. Mas os discípulos esperavam isso de Jesus. E agora Jesus está dizendo para eles que não, que as coisas serão diferentes. Então, quando a gente vê eles agindo assim, eles não estavam preparados para ouvir que Jesus sofreria. Mas o que Jesus diz para eles no texto seguinte? Vocês serão dispersos. Vocês serão dispersos. Mas não se preocupa não. Depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vocês para a Galileia. Eu vou adiante de vocês para a Galileia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus não te abandona. Ainda que você for infiel, Ele está sempre tentando recuperar você. Ele está sempre tentando trazer você novamente para a presença dEle. Ainda que você falhar, Ele não vai te jogar fora. Ele não vai te abandonar.
Ele está sempre olhando para você, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, tentando te abraçar novamente e trazendo você para perto. Jesus não quer você longe da presença dEle, meu querido irmão. O propósito de Jesus é dizer para os discípulos: olha, vocês são falhos, vocês vão me negar, vocês vão falhar comigo, vocês vão me deixar sozinho. Mas eu vou adiante de vocês para a Galileia depois que eu ressuscitar. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Meus amados irmãos, quando você estiver em apuros, lembra que Jesus continua com os braços abertos, não crucificado, mas com os braços abertos para te abraçar novamente e te trazer para perto, para que você sinta o calor do corpo dele, sinta a presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo propósito, revelar o início do seu sofrimento. Até então Jesus não tinha passado por sofrimento. Jesus não tinha passado por nenhuma humilhação dessa natureza. Jesus estava levando os seus discípulos para mostrar para eles que, como homem, ele padeceria, como homem, ele sofreria. E aí Jesus chega lá e separa 3 deles. Quando ele chega no Getsemane, ele separa 3, mas era 12. Eram 12, quer dizer 11, porque um já tinha ficado lá para inventar o negócio, né? Um já tinha ficado lá para dar aquele beijo depois. E lá tem 11. E Jesus separa 3. Jesus separa Pedro. O texto diz que é os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tiago e João. Jesus separa os 3. Os 3 que estavam sempre com Jesus. Esses 3 estavam sempre, quando Jesus estava em algum lugar assim, eles estavam juntos. Lembra quando Jesus foi ao Monte Tabor para se transfigurar? Lá estava Pedro, Tiago e João. E Jesus chega lá e se transfigura. E aí eles olham e vê Jesus, Moisés e Elias. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Ô irmãos, é muito lindo. Tiago está ali, cadê o João? Cadê o Pedro? Né? Irmãos, é muita bênção ter essa intimidade com o Senhor. Mas não quer dizer que ter essa intimidade com o Senhor não vai falhar com Ele. Não vai falhar com Ele, não quer dizer isso. Não quer dizer que você ora todo dia, você jejua todo dia, você não vai falhar com o Senhor. Não quer dizer isso. Pedro estava sempre com Jesus. Mais para frente a gente vai ver Pedro fazendo uma lambança. E os outros? Cadê os outros? Nem se sabe onde que os outros estavam. Por quê? Porque falharam com o mestre. Falharam com o mestre. Então, a gente entende que Jesus, pegando esses 3, ele deixa o restante aqui e vai ali orar. Lembra da prensa de azeite? Lembra da prensa? Pois é. Jesus vai ali orar. E ele vai lá e ora. Diz que ele coloca o seu rosto, prostra-se, coloca o seu rosto e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, faça a tua vontade e não a minha. Isso significa que Jesus, como homem, podia escolher falhar. Isso significa que Jesus, como homem, podia escolher não participar do plano. Isso significa que Jesus, como homem, poderia, sim. Ele deixa claro: não faça a minha vontade. Não é isso que ele está dizendo? Não faça a minha, mas a tua. Qual que era a vontade dele, irmãos? Eu vou sofrer. Ele sabia o que ele ia passar. Ele estava vendo diante dele o que ele ia passar. Como Deus ele estava vendo.
E ele sabia o que ele ia passar. Aí ele olha e fala: Pai, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o primeiro estágio da prensa. Jesus a prensa esmagando a azeitona, extraindo o azeite. O primeiro azeite que saía era o azeite puro, era o azeite de primeira qualidade. Na primeira prensagem, imagine uma viga aqui, uma pedra aqui, prensando. O primeiro azeite que saía era o azeite de primeira qualidade. Esse azeite era direcionado ao templo. Eu quero conjecturar aqui que esse azeite significa o que Jesus, sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados, para nos arrancar do estado pecaminoso que nós estávamos, ligando novamente com Deus, ligando-nos novamente com o Senhor, tornando a nossa comunhão com Deus ativa. Esse azeite era levado para o templo. Significava primícia, significava o melhor, tudo que ele tinha de melhor. Essa primeira oração, Jesus sofrendo. Alguns escritores dizem que, eu não me lembro qual foi deles, dos evangelistas, mas um deles diz que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus. Mas por que isso, pastor? Propósito no Getsemane. Propósito de salvar a minha vida, a tua vida. Jesus passou por isso. Jesus passou por esses momentos. E aí a gente observa que ele volta e ele encontra os três fazendo o quê? Dormindo. Isso mostra, irmãos, a nossa preocupação com o reino. Como você está preocupado com o reino? Como nós estamos preocupados com o reino? Como nós estamos preocupados com a nossa salvação? Se eles que estavam andando com Jesus estavam dormindo, aí Jesus olha e diz: mas nem uma hora vocês podem velar comigo? Uma hora, irmão. Mas nem uma hora vocês podem velar comigo? Nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Sabe, irmãos, se naquele tempo andando com Jesus já estava assim, e hoje? Como está a sua expectativa quando Jesus voltar? Como está a tua expectativa quando Ele voltar? Ele foi. Como está a minha expectativa quando Ele voltar? Como está a nossa expectativa? Quando Ele vier eu dou um jeito. Não vai dar um jeito, irmãos. Não tem como dar um jeito de última hora. Aleluia. Ele diz: vigiai. O texto é claro: vigiai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar disso com muito carinho, porque se nós fracassarmos, Jesus vem e nos pega dormindo. Nos pega dormindo. Aleluia. E aí Jesus diz para eles assim: a minha alma angustia novamente. E Jesus foi pela segunda vez orar. Essa segunda vez simboliza o segundo estágio da prensa, que aí vai sair o segundo azeite. Quando era colocada a segunda pedra, extraía um segundo azeite, de menor qualidade, mas muito bom. Extraído um segundo azeite de melhor qualidade, mas muito bom ainda. E esse azeite era levado para o comércio, para servir de alimentação. Era vendido para que as pessoas se alimentassem. Naquela época, tudo era feito à base de azeite. Lembra da viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e ela só tinha um pouco de azeite na botija? Lembra dela? Pois é. Lembra da mulher que eu preguei aqui outro dia, do azeite da botija? Lembra dela? Ela só tinha uma botija de azeite? Lembra dela? Então, isso era a base que o povo judaico usava na época, era o azeite. E esse azeite, esse segundo azeite, servia para a alimentação do povo. Mas não era só isso não, irmãos. Esse segundo azeite, ainda inferior, mas de menor qualidade,
Ele abastecia as lamparinas. Ele abastecia as lamparinas. Sabe aquela lamparininha pequena que tinha aquele recipiente onde colocava o azeite, e tinha um pavio que acendia e aquela lamparina ficava acesa. Meu querido irmão, sabe por que você permanece cheio do Espírito Santo? Sabe por que você permanece cheio da presença de Deus? Porque Jesus derramou o seu azeite lá, o seu sangue lá, para que você pudesse hoje ter a presença do Espírito Santo na tua vida e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Você não é bom, irmão, você não é o cara. Não, nós somos maus, mas a bondade do Senhor me alcançou. A bondade do Senhor te alcançou. E hoje você está sentado aqui cheio do azeite. Não é à toa que o Espírito Santo é símbolo do azeite. O Espírito Santo é muitas vezes usado como símbolo do azeite. Ou melhor, o azeite usado como símbolo do Espírito Santo. É o contrário. Não é à toa que isso acontece. E Jesus, pressado, Ele derrama, aleluia, o azeite que mantém você em pé. No capítulo 14 de João, Ele diz assim: eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos não, o Consolador, o Espírito Santo. Quando Ele, aleluia, se sente esmagado no Getsemane, Ele nos libera essa palavra. E o terceiro estágio, pastor, o terceiro estágio, sobrava o quê? Os caroços, as cascas da azeitona, um azeite bem inferior, mas ele era usado para fazer sabão. Isso fala de limpeza. Ele fala de limpeza. Jesus diz que seus discípulos já estavam limpos pela palavra. E aquele azeite simboliza nada mais, nada menos do que a palavra, nos lavando, nos redimindo de todo o nosso pecado. Pastor, e para que mais? Aquele azeite, aquela sobra servia de unguento para sarar as feridas. Você está machucado, irmãos? O último estágio da prensagem de Jesus pode tirar a dor que você está sentindo, pode apagar tudo isso que você está sentindo. Pode apagar tudo isso. Pode apagar tudo isso. Então Jesus, Ele tinha um propósito. Para cumprir o plano de Deus. E o que me chama muito a atenção, irmãos, é que Jesus, como homem, Ele foi obediente. Eu quero dizer para você que é possível ser obediente. Eu quero dizer para você que é possível ouvir a palavra e guardar a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que é possível viver neste mundo sem contaminar o seu corpo, sem contaminar a sua mente, sem contaminar o teu coração. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está cuidando da sua vida na totalidade. E se você quiser, Ele te deixa limpo, capaz de herdar os céus pelas portas. Aleluia. Ele é capaz de fazer isso. Ele pode fazer isso. Jesus pode fazer isso. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos andar um pouquinho aqui. 3. Em seguida, consuma-se a traição. Consuma-se a traição e a sua prisão. Onde Jesus estava? No Getsemane. Jesus estava no Getsemane. Os irmãos que estão acompanhando na Bíblia, isso está no capítulo 47 ao 50. Jesus é traído, é consumada a traição, e Jesus é preso. E me chama muito a atenção quando Judas vai chegando.
ele chega com aquela comitiva, os representantes dos principais, dos sacerdotes e dos anciãos, os representantes, e eles chegam, e quando eles chegam que encontra com todos eles, havia um plano. Como nós vamos saber quem é ele? Se tiver um monte de pessoas, hoje em dia é fácil de copiar eu, né, irmãos? Hoje em dia é fácil de me copiar, não é? Não é verdade? Hoje não tem a IA. Pode colocar um monte de Joaquim aqui do lado, tudo careca, tudo sem cabelo, com microfone e terno igual eu aqui. É fácil, hoje é fácil de confundir tudo. Alguém chega, mas quem é o verdadeiro? Sei lá. Todo mundo parecido. E quando eles olhavam para todos aqueles, todos eram parecidos. Se vocês for ver, tudo parecido. E aí eles não sabiam quem era Jesus. Quem é Jesus? Pode ser esse, pode ser aquele. Judas falou, tem um plano. Fica tranquilo, tem um plano. Aquele que eu beijar. Aquele que eu beijar. E quando eles chegam e param, Judas se destaca, vai lá, se aproxima de Jesus e dá um beijo. Jesus fala, amigo. O texto diz que Jesus fala, amigo, o que fizeste? Amigo. Irmãos, que amigo é esse? Deixa eu falar uma coisa, Jesus nunca te vê como inimigo. Jesus te vê como uma pessoa que pode ser restaurada. Jesus te vê como uma pessoa que pode ser sarada a qualquer momento, por pior que seja a sua enfermidade mental, sei lá, espiritual, física. Jesus te vê como uma pessoa que pode ser restaurada todo qualquer momento. Ele olha para Judas e fala, amigo. Aleluia, a que vieste? Irmãos, não é fácil. Mas lá estava o seu Salvador. Lá estava o teu mestre. Lá estava aquele que morreu por você. Lá estava aquele que deu a vida por nós. Alguém traindo com um beijo. Alguém que viu Jesus curar. Alguém que viu Jesus andar sobre o mar. Alguém que viu Jesus fazer maravilhas. E agora traindo Jesus. E Jesus é preso. Jesus é traído e preso. Jesus é julgado. Do versículo 47, ou melhor, do versículo de número 57 ao 58. Jesus é julgado no Sinédrio. Você já pensou, irmãos? A gente trazer você aqui em cima, colocar você aqui, julgar você e condenar? Foram isso que eles fizeram. Os religiosos fizeram isso. Os principais dos sacerdotes e dos anciãos colocaram Jesus e julgaram. E quando julgaram, no parecer deles, Jesus era culpado. Qual foi a culpa de Jesus? Blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? Na época que eles estavam julgando, era dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Isso é uma blasfêmia. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles perguntam a Jesus, vocês dissessem que eu sou. E aí, eles rasgam o seu manto e condenam Jesus. Jesus é julgado entre os religiosos. Jesus é enviado para Pilatos e Jesus é julgado politicamente e condenado. Jesus é julgado politicamente e condenado. Então, o propósito do Getsemane é desencadear toda essa trajetória. Tudo que eu falei, mais essa trajetória.
Jesus é julgado pelos religiosos e condenado. Jesus é julgado politicamente e condenado. Jesus é sentenciado à morte. Qual é a sua culpa? Amar você. Mas hoje, irmãos, parece que nós estamos anestesiados. Quando falamos uma palavra como esta, parece que nós não sentimos mais o toque do Espírito Santo. Parece que nós não sentimos mais a presença. Parece que nós estamos longe de tudo e de todos. Porque essa palavra parece que não faz mais efeito em nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa para a gente concluir. Quando Jesus é julgado e condenado, ele é devolvido. E aí lá vai eu crucificar Jesus de novo. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós pecamos, quando nós falhamos? Sabe o que acontece quando nós erramos, quando nós optamos por deixar Jesus? Eu ia trazer uma marreta e um prego, mas não ia ter onde eu pregar. É como se nós estivéssemos pegando uma marreta e um prego e pegando Jesus e colocando na parede ou no madeiro e pregando novamente. Tu não significa nada para mim. O Senhor não significa nada para mim, porque eu escolho fazer o que eu quero. Tu não és Senhor na minha vida. Você não é mais Senhor na minha vida, porque eu escolho fazer o que eu quero. É como se você estivesse pegando um prego e uma marreta e pregando Jesus novamente, porque você escolhe viver a vida que você quer. Mas irmãos, quando nós vivemos a vida que nós queremos, Jesus não faz parte da nossa vida. Ele é ou não é o nosso Senhor. Ele é simplesmente alguém que nós achamos que é bom, mas não guardamos nada do que a palavra nos ensina. É como se nós estivéssemos pregando Jesus novamente. Pastor, mas isso que o senhor está falando é muito difícil, mas é a realidade, meu irmão. Eu não posso aqui endossar e passar um melzinho nessa palavra e dizer, não, irmão, faz do jeito que você quiser que você vai entrar na glória. Irmão, não vai. Não adianta que não vai. Ou nós negamos a nós mesmos, como diz Jesus, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou nós não fazemos nada. Ou nós ficamos no meio do caminho. Foi o que aconteceu com alguns deles. Mas Jesus quer derramar sobre a sua vida nessa noite uma unção de restauração, uma unção de cura espiritual, uma unção de renovo, que você pode ser capaz de renunciar tudo, aleluia, de renunciar tudo e abraçar, aleluia, a cruz de Cristo, e viver uma vida em comunhão com Ele. Jesus foi levado. Quando ele estava sendo crucificado, quando ele foi crucificado, ele olha para todos aqueles que o maltrataram e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora eu trago para nós aqui, Jesus ainda continua, não na cruz, ele continua agora sentado à direita de Deus, intercedendo por nós e dizendo: Pai, perdoa eles, mesmo eles sabendo o que estão fazendo de errado. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Eu sei quando eu erro. Não adianta eu dizer, não, eu errei porque o diabo, não é diabo não, irmão. Às vezes nós erramos porque queremos, nós erramos porque abrimos brecha, nós abrimos porta e deixamos que a carne fale mais alto do que a vontade do Espírito Santo em nossa vida, e erramos, mas o Pai, e o Senhor Jesus está diante de Deus dizendo: Pai, perdoa, mesmo eles sabendo que estão fazendo errado. Senhor, perdoa, eu morri na cruz para perdão dos pecados daquele povo. Jesus não morreu por um acaso.
Irmãos, nós não somos dementes. Me permita usar esse termo. Nós não somos dementes. Nós sabemos quando nós erramos. Nós sabemos quando nós falamos o que não deve. Nós sabemos quando cometemos erros. Pastor, o que eu devo fazer? Corre aos pés do Senhor. A Bíblia diz que hoje nós temos um advogado que intercede por nós. Quem é, pastor? Jesus Cristo, Senhor. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas. Corre aos pés do Senhor e se prostra diante dele. Ele sempre vai te abraçar, meu irmão. Aleluia. Para encerrar, quando Jesus curva a cabeça e diz: Pai, está consumado. O que ele quis dizer com isso? Está consumado. Ele quis dizer que você pode alcançar tudo o que você quiser, se você se prostrar diante do Senhor. Porque o Senhor disse que estava tudo consumado. Não era só um pouquinho, tudo estava consumado. Se Deus te prometeu salvar, Ele vai te salvar, depende de você. Se Deus prometeu te dar vitória, Ele vai te dar vitória, depende de você. E quando Ele dá esse brado, está consumado, amados. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Sabe qual a espessura do véu? Aproximadamente 20 centímetros. E aquele véu rasga de alto a baixo. Quem rasgou esse véu? Jesus, te dando acesso ao Pai em todo instante da sua vida. E quando Ele dá o brado, diz que as sepulturas se abrem. Aqueles que haviam morrido ressuscitaram dos mortos. Irmãos, propósitos do Getsemane. Jesus morreu para que no terceiro dia Ele ressuscitasse e nos desse vida, e vida com abundância. Como homem, Jesus padeceu e sofreu todas as humilhações possíveis por mim e por você. Mas como Deus, vou repetir, mas como Deus, Ele triunfou sobre a morte, quando ao terceiro dia ressuscitou e nos resgatou. Aleluia. E nos resgatou para aliançar novamente com Deus. Uma vez que esta aliança foi quebrada pelo primeiro Adão, agora reconstruída pela segunda vez, pelo segundo Adão, Cristo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo que o primeiro homem fez de errado, Jesus veio como o segundo Adão, consertando tudo. Ei, menino, é por isso que você está aqui. Ei, é por isso que você está aqui. 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 Igreja, é por isso que você está aqui nessa noite. Porque o último Adão, aleluia, religou você com Deus novamente. Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado. Orem. Ao lugar de muita dor. Fale com o Senhor Jesus nesse momento. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não reclamou. Mas Ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou,
lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Mas ele não reclamou. Orem, orem, orem. Ele não reclamou. Orem, falem com o Senhor Jesus. Rasguem seu coração. Ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, alcance agora quem escutou essa ministração, Senhor. Quem está nos vendo através da live. Espírito Santo, vivifica essa palavra em nosso coração. Nós possamos entender o que o Senhor fez por nós com tanto amor. E não tratar isso como algo simplório. Mas isso devia mexer com as nossas estruturas. Porque o teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange. Obrigado, meu Rei Jesus. Obrigado, Senhor. Que o teu óleo, o óleo que verteu do Senhor, venha nos alcançar, nos trazendo a salvação. Venha nos alcançar, Senhor, nos trazendo a provisão. E venha nos alcançar, nos trazendo a cura. É o que eu te peço agora, alcance os meus irmãos em nome de Jesus.